Senhor Jesus a todos. Te convido a abrir sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Versículo 4. A minha tradução está na King James. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus onipotente, oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta hora, Deus. Temos ouvido, Senhor, a mensagem cantada, no qual, Senhor, entronizamos o Senhor no seu trono. Ó meu Deus, temos cantado louvores que exaltam o Teu nome, que bendiz a Ti, Senhor, e que reconhece que o Senhor é soberano. E agora, Deus, nesta oração que fazemos a Ti, pedimos que o Senhor venha estar conosco, nesses momentos que passaremos aqui, meu Deus, compartilhando um pouco da Tua palavra, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, e fale, Senhor Jesus, ao meu coração, ao coração dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Dando sequência à fé, ou melhor, à série Movido por Fé, refletiremos nos minutos que se seguem sobre a fé de Abel. Abel era filho de Adão e Eva. Tinha um irmão cujo nome era Caim. Ambos tiveram a mesma influência. Ouviram as mesmas histórias a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas e do ser humano. Foram ensinados por seus pais acerca da adoração a Deus, ao Deus eterno. Cresceram, e a Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra e Abel pastor de ovelhas. Isso está em Gênesis capítulo 4. No determinado tempo, vieram e adoraram ao Senhor Deus. Do fruto da terra, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E das primícias das ovelhas, Abel também trouxe uma oferta ao Senhor. De modo que hoje nós vamos falar um pouco a respeito da pessoa de Abel. É bem verdade que a Bíblia tem poucas informações a respeito de Abel, porque nós vemos aqui em apenas alguns versículos a respeito da vida de Adão e Eva e seus filhos, Caim e Abel, e do que aconteceu com eles. Mas o fato é que, embora tenha poucas informações, por causa do curto espaço de vida de Abel, algumas coisas nele nos chamam a atenção. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz algumas considerações a respeito de Abel. Algumas considerações que eu quero compartilhar com vocês. Porque há uma palavra para mim e para você hoje. Se você crê, você vai sair daqui com a certeza de que Deus falou com você. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje é que a oferta de Abel revela a sua
natureza, a natureza de sua fé. Olha só o que as informações de Abel nos trazem em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel trouxe as primícias. Ao longo da sua vida, ao longo da história, a Bíblia não relata, mas a gente entende que seus pais ensinaram os seus filhos. Falaram a respeito de Deus. Falaram a respeito do amor de Deus. Falaram a respeito daquilo que Deus havia feito, que Deus havia criado os céus e a terra, que criou todos os seres, inclusive o ser humano. Eles cresceram ouvindo os seus pais falando a respeito de Deus. E um de seus ensinamentos, Adão e Eva falavam do amor do Senhor, daquilo que eles fizeram e que eles deviam fazer, porque Deus era muito grande, Deus era muito poderoso, Deus também era muito amoroso. E falou a respeito de sacrifícios. Gênesis capítulo 4 vai dizer que Abel trouxe as primícias da sua ovelha. E Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai dizer que o seu sacrifício foi mais excelente. Ora, se Caim e Abel foram criados da mesma maneira, se foram ensinados da mesma maneira, se sabiam a respeito de Deus, porque foram ensinados pelos seus pais da mesma forma, então por que a oferta de Abel tem algo tão particular, muito diferente da oferta de seu irmão? Se você ler um pouco antes, de Gênesis capítulo 4, os versículos que iniciam, eles começam a falar das características de cada um. Quando eles vêm para apresentar a Deus o seu sacrifício, a Bíblia vai dizer que Deus olha para a oferta de Abel, olha também para a oferta de Caim, e aceita a oferta de Abel. Mas não aceitou a oferta de Caim. E a Bíblia vai dizer que Caim se irou. O próprio Deus, que é sabedor de todas as coisas, que sonda o pensamento, que conhece o coração, perguntou para Caim: por que em você descaiu o seu semblante? Se porventura você não fazer o bem, não será aceito? É os versículos que antecedem Gênesis capítulo 4, versículo 4. O que se percebe que as características de Caim, a personalidade de Caim, não era como a personalidade de Abel. Alguns estudiosos vão dizer que Caim, o coração de Caim era maligno. Porém, Abel não. Abel ofereceu sim a sua oferta ao Senhor. Mas diferente de Caim, ele não estava ali para aparecer. Ele queria adorar a Deus. Ele queria falar para Deus o quanto ele amava o Senhor. Ele não queria status. Ele não queria destaque. Mas aquilo que seus pais ensinaram agia tanto no coração dele, a ponto dele, quando vai oferecer a sua oferta, ele escolhe a melhor coisa. Eu vou apresentar a minha oferta ao meu Deus, ao Deus que me fez.
Há um Deus que é poderoso. Então, o coração de Abel era de Deus. O que se percebe nas poucas linhas que a Bíblia tece a respeito dele é que o coração de Abel era de Deus. Razão essa pela qual Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Porque o seu coração, o coração de Abel, era cheio de amor. Ele queria adorar a Deus. Ele queria simplesmente dizer para Deus com a sua oferta: Deus, eu te amo. Porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é maravilhoso. Então ele traz as primícias. Ele traz o melhor das suas ovelhas. Não contente, a Bíblia vai dizer que ele ainda pega da gordura, porque ele queria oferecer um sacrifício perfeito. Tinha que ser o melhor, porque ele ia oferecer um sacrifício para o seu Deus. Seu coração estava cheio de amor. Uma segunda coisa que a gente percebe nisso é que a vida do ofertante, no caso Abel, é o fundamento de sua oferta. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita aquele que vai ofertar a Ele. Antes mesmo de Deus fazer qualquer coisa com aquela oferta, os olhos de Deus estavam sobre o coração de Abel, sobre o coração de Caim. Quando eu estava meditando nessas coisas da palavra de Deus, nesses textos da palavra de Deus, eu percebi que o amor de Deus para conosco é tão grande, a ponto de mesmo nas nossas falhas, ainda assim Deus continua olhando para mim e para você. Deus continua sondando o meu e o seu coração. E o que Deus olha em Abel é que Abel era justo diante de Deus. Abel era justo. Ele queria fazer as coisas corretas. Ele queria andar conforme aquilo que ele foi ensinado por seus pais a respeito de Deus. Ele queria andar de acordo com aquilo que Deus queria que ele andasse. Então Abel, ele era um homem justo. Ele era uma pessoa justa. Ele tinha um coração de adorador. Porque embora ele não tenha tido as mesmas experiências que seus pais tiveram, porque quando você começa a ler Gênesis, você vai ver que lá na virada do dia, a Bíblia vai dizer que Deus vinha e falava com Adão, falava com Eva. Então, diferente das experiências, Abel não teve a mesma experiência que seus pais tiveram de ouvir a voz de Deus lá no Jardim do Éden, mas os ensinos de seus pais ficaram bem gravados na sua mente, no seu coração. Então ele preferiu ser justo, andar de forma justa. Ele preferiu adorar a Deus, independente de quaisquer coisas. Ele queria adorar a Deus porque o seu coração queria isso. Ele queria adorar ao Senhor. E eu me pergunto que ao longo da nossa história, quantas vezes nós nos propusemos a adorar a Deus? É bem verdade que o primeiro amor é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária. Porque quando você ouviu a palavra, num primeiro momento, Deus fortaleceu a sua fé. Deus te encheu de fé. Você conheceu a Jesus. E você quis aceitar ao Senhor Jesus. Nós quisemos aceitar ao Senhor Jesus. Então o primeiro amor é maravilhoso.
que é o momento que você ora com fé, é o momento com que você faz aquela oração na certeza de que quando você terminar a sua oração, alguma coisa vai acontecer. No momento do primeiro amor, você ora a Deus por enfermo, e você ora sem dúvida, porque você sabe que o Deus que você aceitou vai operar um milagre. Mas ao longo da vida, ao longo da caminhada, a gente enfrenta altos e baixos. E às vezes não encontramos forças nem sequer para fazer uma simples oração. A gente sabe que Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia nos mostra isso. Que o Deus que nós servimos é poderoso. Que Ele é maravilhoso. Que Ele faz coisas grandiosas. Que Ele sara os enfermos. Que Ele liberta os cativos. Que Ele fortalece a nossa fé. E a Bíblia diz que Ele abre a nossa mente. Abre os nossos ouvidos para compreendermos a sua palavra. A gente vê tudo isso na Bíblia. A gente sabe o Deus que nós servimos. Nós sabemos daquilo que Deus é capaz. Mas mesmo sabendo de tudo isso, algumas vezes nós deixamos que os problemas nos afetem. Que a nossa fé seja abalada. E depois começamos a questionar: por que que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Será que não é momento da gente parar de questionar e voltar um pouco mais para a palavra do Senhor, porque é ela que te fortalece? É ela que faz com que nós tenhamos a fé a ponto de atingir o inatingível. É a palavra de Deus que enche o nosso coração de fé. É a palavra de Deus que enchia o coração de fé em Abel. É em saber que o Deus que ele servia era poderoso, fazia com que ele se sentisse forte. Fazia com que Abel quisesse estar próximo de Deus. Fez com que Abel quisesse estar cada dia mais pertinho do Senhor. E ele queria simplesmente adorar a Deus. Ele queria continuar experimentando daquele amor grandioso do Deus que havia feito todas as coisas, inclusive os seres humanos. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para lembrar a mim e a você que a sua palavra continua sendo poderosa, continua fortalecendo, continua enchendo o nosso coração de fé, continua fazendo com os nossos corações a mesma coisa que o Senhor Jesus fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús. A Bíblia conta a história que quando Jesus começou a falar a palavra, seus corações começaram a arder. Talvez você precisa deixar a palavra de Deus arder o seu coração novamente. Talvez nós precisamos abrir o nosso coração a tal ponto de dizer: Senhor, é verdade que eu tenho entristecido muitas vezes o Senhor, mas eis aqui o teu servo, a tua serva, está arrependido, querendo sentir mais do teu amor, mais da tua presença. Enche o nosso coração novamente de fé. Talvez nós viemos aqui hoje para ouvir que é preciso fortalecer a nossa fé.
Deixar o nosso coração encher da alegria da salvação, da alegria do Senhor Jesus, da alegria da palavra, a ponto de nós nos sentirmos cheios da presença, da glória de Deus, a ponto de nós orarmos novamente a Deus, na certeza de que os céus vão se abrir. Abel era justo diante de Deus. Abel tinha um coração de adorador. Você e eu precisamos abrir mais o nosso coração, voltar a adorar ao Senhor. O salmista vai dizer: adore o Senhor na beleza da sua santidade. Você está diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que, nas palavras do salmista, no Salmo 139, vai dizer que Ele sonda o nosso coração, a ponto de enxergar lá dentro do nosso coração se há alguma coisa de errada, há alguma falha, e nos colocar novamente no caminho eterno. Será que não é momento de eu e você abrir o nosso coração e deixar o Senhor Jesus habitar mais ainda do que Ele tem habitado no nosso coração? Eu vou dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. O seu Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo todo-poderoso. O nosso Deus continua sendo o Deus da palavra. O nosso Deus continua sendo aquele que incendeia o nosso coração com a chama do Espírito Santo. O nosso Deus continua sendo aquele que habita no nosso coração a tal ponto de dizer para mim e para você que Ele continua nos amando, independente daquilo que nós somos, independente daquilo que estamos fazendo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por mim e por você. Ele ainda não mudou. Ele continua querendo fazer coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Mas uma outra coisa que eu meditando na pessoa de Abel, na vida de Abel, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é que Hebreus capítulo 11, versículo 4, a última parte, vai dizer assim: apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. E nessa terceira coisa que nós queremos compartilhar com você, que a morte, ela pode sim calar a voz de um adorador, mas não pode apagar o testemunho da sua fé. Deus nos deu vida. É bem verdade que um dia o Senhor nos chamará para o sono eterno. Mas a Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E se você permanecer firme, querido, pode ser que você e eu, pode ser que nós morramos, mas o seu testemunho de fé ainda vai continuar convertendo vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Como está a sua fé, querido? Como está a sua fé, irmão, irmã? O que eu aprendi com Abel aqui, ele trouxe sim um exemplo de fé. E seu exemplo é contado, passou-se séculos da sua morte, e ainda estamos falando da fé desse homem de Deus. Quando a gente chega no Evangelho, lá Jesus vai fazer menção da fé de Abel. Ou seja, estamos
um pouco mais de 2000 anos da ascensão do nosso Senhor Jesus, que ainda estamos falando dessa fé que transforma, desta fé que cura, desta fé que liberta, desta fé que faz o impossível acontecer, porque a nossa fé não está firmada em homem, a nossa fé está firmada no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé está firmada no nosso Deus. E se a nossa fé está firmada no nosso Deus, querido, Deus faz coisas maravilhosas acontecer, sim, através da sua vida, por causa da nossa fé, por causa da minha e por causa da sua fé. Depois de morto, testemunho de fé de Abel ainda perdura. E não é à toa que, quando a gente fala dos heróis da fé, o seu nome está relatado aqui no texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 11, versículo 4. Fé, querido. Os homens do passado foram movidos por fé. Os profetas foram movidos por fé. Os apóstolos, eles foram movidos por fé. A igreja de Cristo, ela também é movida pela fé. O Senhor Jesus te convida hoje a dar um passo de fé. É bem verdade que os problemas que muitas vezes enfrentamos, algumas vezes nos abalam. Mas a Bíblia vai dizer que se você olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé, Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Deus vai escrever uma nova história na minha vida. Deus vai escrever uma nova história na igreja de Cristo. Como está a sua fé, querido? Como está a sua fé, igreja? Que ao término dessa série, você possa entender, conforme a palavra de Deus diz, que nada, escute bem, querido, nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo, dito isto, aprendemos que Deus sonda e conhece o meu e o seu coração. Portanto, uma vida íntegra, regada pela justiça de Deus, se faz necessária ainda nos nossos dias. Nada, absolutamente nada, está oculto aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Peça ao Senhor que Ele habite em você. Se derrame hoje na presença dEle. Peça ao Senhor Jesus que Ele fique com você. Leva Jesus hoje para sua casa, amado. Leva mesmo. Que não fique só naquilo que você ouviu hoje. Leva Jesus para sua casa. Leva Jesus para o seu trabalho. Leva Jesus para a sua família. E deixe que Deus
e vai continuar cuidando de você. Creia nisso. Tenha uma fé viva naquele que pode todas as coisas. E isto é um fato. Você não está sozinho. Repita comigo: eu não estou sozinho. Você não está sozinho, querido. Deus é contigo em todos os momentos da sua vida. Fiquemos em pé. É tempo de você renovar a sua fé, querido. É tempo de você voltar os seus olhos para o Senhor. É tempo de fortalecer a fé. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que nós vamos enfrentar durante a semana. Mas lembre-se daquilo que você ouviu nesta noite. Um passo apenas de fé é suficiente para que toda a história de uma vida seja mudada por completo. Feche os seus olhos. Pai querido, oramos a Ti, Senhor, neste instante. Não sei, Senhor, o que os Teus filhos têm enfrentado. Não sei nem ao menos o que vamos enfrentar, Senhor, nesta semana. Mas, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus que muda a nossa história. É bem verdade, Senhor, que o inimigo vai se levantar contra o Teu povo, sim. Mas a Tua palavra diz que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E nenhuma investida do inimigo vai se prevalecer contra o Teu povo. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está com o Teu povo. Porque o Senhor está com a sua igreja. Todas as barreiras, meu Deus, hão de cair por terra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Ah, Senhor, nós Te adoramos. Nós, Senhor, Te amamos. Ah, meu Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para abrir os céus agora. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais agora, por esse Teu filho, por essa Tua filha. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é soberano. O Senhor é o Deus vivo que nós servimos. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Ah, o Senhor é aquele que antes de tudo, o Senhor já era Deus. Desde o princípio, o Senhor já estava olhando para nós. Ah, e quando Cristo estava sendo crucificado na cruz do Calvário, quando Ele olhava para aquela multidão, é para mim que Ele estava olhando, é para este Seu povo que Ele estava olhando, é para nós que Ele estava liberando aquele perdão. E Ele intercedeu por nós. Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Ah, Senhor, essa oração era para mim,
pobre pecador, era para este teu filho pecador, era para este teu povo, Senhor Jesus, que andava errante, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor foi até nós, o Senhor segurou nas nossas mãos, e o Senhor nos levantou e nos pôs de pé, Senhor, novamente. Ah, Deus, por isso nós te amamos, por isso nós te adoramos, te amamos, meu Deus, porque mesmo com as nossas imperfeições, mesmo carregado de pecados, o Senhor ainda quis morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, meu Deus, nós te adoramos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos trouxe, Senhor Jesus, para a tua presença. Aleluia. Ah, Senhor, venha sobre nós, Deus. Venha sobre o teu povo, Senhor, e se parecer bem ao teu Espírito Santo, se parecer bem a ti, se nós acharmos graça aos teus olhos, permita, Senhor, que a tua glória venha, Senhor, nos impactar. Permita, Deus, que a tua presença venha estar conosco por onde andar os nossos pés, ó Deus. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar com a tua igreja, que o Senhor possa estar com os teus filhos. Por isso, meu Deus, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre cada um dos teus filhos e opera maravilhas, renova as nossas forças, fortalecendo a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Louvemos como está. Para o Calvário